E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo respondendo perguntas aqui no meu canal. Sim, eu estou vestido com roupa de academia, porque eu acabei de voltar da academia. Eu pensei em tomar um banho antes de gravar, mas nada mais justo do que ser sincero com o meu público. Eu não tomo banho dia de semana. Tá calor pra caralho aqui em São Paulo, 34 graus, estou aqui tomando meu cafezinho, daqui a pouco tô saindo pro show. Então, como não ia dar tempo de eu tomar banho e gravar, eu decidi gravar sujo. Então... vamos às perguntas. Primeira pergunta é do Dudu Santos. Ele falou: Luca, curte humor negro? Se sim, já pensou em fazer um show de humor negro? Eu gosto bastante de humor negro, não é muito meu estilo. Eu faço algumas piadas que eu não considero de humor negro, eu considero piadas malvadas. Eu tenho um pouco de maldade só em algumas coisas, mas não é tanto humor negro. E eu já fiz show do humor negro, tem toda a última quinta-feira do mês rola o show lá do Di Lopes, que é os Amigos do Humor Negro, lá no Clube do Minhoca. E às vezes eu tenho algumas piadas soltas que eu anoto, porque todas elas eu vou anotando, e aí às vezes eu vou lá e faço uns 5 minutinhos e tal. É um show muito divertido se tu gosta de humor negro, lá no Clube do Minhoca, na última quinta-feira do mês. A Bruna Verloren, ela perguntou: se fosse pra tu ser um desenho animado, qual tu seria? Me responde de novo, teu trampo é foda. Muito obrigado, Bruna. Se fosse pra eu ser um desenho animado, eu adoraria ser o Doug Funny. Eu acho que a vida do Doug Funny me representa muito bem, principalmente na infância, que eu era apaixonado por uma mulher e ela não queria nada comigo. Todo mundo tem a sua Paty Maionese. A Yasmin Siqueira, ela perguntou: Luca, qual foi o pior lugar onde você fez uma apresentação? Eu acho que foi numa casa de narguilha um tempo atrás. Eu fui fazer um show, e eu faço vários shows em casa de narguilha, assim, a gente faz vários shows assim, só que essa daí tava rolando um baile funk antes, e aí o cara simplesmente parou a música e começou o show, e aí o Murilo Moraes, que é comediante, ele foi, e a galera não tava prestando atenção, aí eu entrei e foi exatamente 15 minutos de silêncio, e não, eu até adoraria se fosse silêncio, mas os caras no meio do show começaram a me xingar, eu não sei porquê, começaram a falar: oi, ô seu corno, oi, ô viado, o seu corno. E começaram a me xingar, começaram a falar um monte pra mim assim, e eu parei no meu tio e falei: gente, eu fiz alguma coisa pra vocês? Eu tô só fazendo as minhas piadas aqui e vocês estão me xingando gratuitamente. E foi uma tristeza, foram 15 minutos que eu adoraria estar morto. Rodolfo Antunes, ele perguntou: fala, Luca, tudo bem? Espero que sim, me fala aí o seu top 3 comediantes da atualidade no Brasil. Grande abraço. Meu top 3 comediantes do Brasil deixa eu pensar. Uma pergunta muito difícil. Top 3 comediantes do Brasil: Pedro Lemos, Vitor Amar e Afonso Padilha. É meu top 3 comediantes do Brasil, que eu mais gosto de estilo e de ousadia. Lucas Dornelles: Luca, qual país tu tem mais vontade de conhecer e fazer show? O país que eu tinha mais vontade de conhecer era os Estados Unidos, e eu fui pra lá e pretendo ir pra lá mais vezes. E a próxima vez que eu ir, eu quero começar a fazer show em inglês. Quero ficar, tipo, sei lá, uns 20 dias lá e fazer alguns shows em inglês. E outros países que eu adoraria ir pra Inglaterra, eu adoraria ir pra Irlanda, Itália também. Itália também deve ser um lugar legal, é mais difícil fazer show lá, porque não tem tanto brasileiro, eu acho, lá. Mas eu adoraria conhecer esses países. Patrick Oliveira: qual a dica você tem pra quem quer iniciar? Tenho textos, mas ainda não estou tão confiante. Abraço, Luca, parabéns pelo trabalho. Valeu, Patrick. Cara, pra tu começar, se tu tem texto, tu tem que fazer. Às vezes tu não vai estar confiante pra fazer, mas tu tem que fazer pelo menos a primeira vez, só pra ver como é que tu se sente no palco. Faz a primeira vez, mesmo se não tiver confiante, só pra tu sentir a sensação. E acho que mesmo se for uma bosta, tu vai saber se tu quer continuar ou não, porque a partir do momento que tu pisa no palco, tu já sabe o que tu quer pra tua vida. Então, a primeira dica que eu daria é: faça show. O Samuel Kioto, ele perguntou: fala, Luca, tu é top. Valeu, Samuel. Qual a coisa mais louca que aconteceu na sua viagem pra Nova York? A coisa mais louca que aconteceu na minha viagem pra Nova York, eu acho que foi um dia que eu tava... A viagem foi muito divertida, eu conheci muitas coisas assim, mas acho que a coisa mais louca que aconteceu foi que eu tava caminhando na rua e aí do nada eu escutei um mendigo gritando, e ele gritou altão e jogou um pacote de bolacha em mim. Ele simplesmente deu um grito e pegou um pacote de bolacha e jogou em mim, e aí eu saí correndo no meio da rua. Eu não sabia o que ele queria, não sei se ele tava me dando o pacote de bolacha, se ele não gostava daquele sabor, mas ele simplesmente jogou um pacote de bolacha em mim cheio. Então ele já tava de barriga cheia pelo jeito. Foi estranho, porque ele deu um grito antes. Ele deu um grito e jogou um pacote de bolacha em mim. Lori Figueiredo, ela perguntou: você era confiante no começo do stand-up? Seus pais apoiaram? Eu não era nem um pouco confiante no começo do stand-up. Eu ainda não sou 100% confiante. Mas sim, meus pais apoiaram muito. Demorou um tempo até eles entender que eu realmente podia fazer isso pro resto da minha vida. Mas depois que eles viram, eles sempre apoiaram bastante. Tanto que quando eu me mudei pra São Paulo, eu não ganhava dinheiro com stand-up ainda. Então
então eles me ajudaram bastante nesse começo, assim. O Andrew Lucas, ele perguntou: Luca, como saber se uma piada que você fez não é igual a uma piada que outro comediante já fez? Às vezes acontece isso de uma ideia esbarrar na piada de outro comediante, e não adianta, a primeira vez que tu fez, tu vai fazer, alguém vai te falar, provavelmente, essa piada aí alguém já faz uma parecida, e aí tu simplesmente corta ela e não faz ela, porque não pode fazer piadas dos outros. Por isso que às vezes a gente tá fazendo algumas piadas sobre o mesmo assunto, e aí a gente troca ideia entre a gente pra saber se esbarra alguma coisa, se tá indo pra caminhos diferentes, pra evitar esse negócio de um contar a mesma piada do outro. Mas todo mundo se conversa bastante no meio em relação a isso, e mesmo se o cara que tem a piada parecida não tá no show, alguém vai falar: esse cara tem uma piada parecida com essa, então cuidado. Então é bom isso aí. O Gustaed, ele falou: Luca, tu joga algum jogo de PC ou videogame? Se sim, qual? Eu voltei a jogar um pouco de Tibia, eu entro, sei lá, umas 2, 3 vezes por semana, jogo tipo 1, 2 horas e só. Mas eu era muito viciado em Tibia antes de fazer stand-up. E agora eu voltei a jogar um pouco, eu entro um pouco, jogo um pouquinho e não tenho mais o vício que eu tinha antes. Jogo só pra diversão e passar tempo, assim. Geralmente depois do show eu chego, jogo um pouquinho e vou dormir. A Marília T perguntou: Luca, você acha que sua timidez pode atrapalhar seu desenvolvimento no palco? Não, eu achava isso no começo, tanto que eu tinha pensado em fazer curso de teatro ou cursos assim pra me soltar mais. Acho que é mais um jeito de saber usar a timidez ao teu favor no palco. Se tu é um cara tímido, faça piadas de ser tímido, ou que mostrem que tu é um cara tímido, piadas com situações que a tua timidez ferrou contigo ou te ajudou, e acho que isso é bom então porque tu consegue usar isso a teu favor. Na plateia, a maioria das pessoas são tímidas, muitas pessoas são tímidas, então elas acabam se identificando com a tua timidez, e isso é usar a teu favor. Samael Martins, ele perguntou: como você conheceu o Thiago Ventura e como rolou de vocês fazerem show juntos? Eu conheci o Thiago quando eu cheguei aqui em São Paulo. Eu fui fazer um show em São Bernardo do Campo e eu não conhecia, nunca tinha assistido ele nada, assim. Na época ele não tava... Ele tava crescendo muito, assim, já, mas eu não conhecia ele quando eu morava no Rio Grande do Sul. E aí eu fui fazer um show. Logo que eu cheguei em São Paulo, eu era iniciante ainda. A gente fez o show em São Bernardo, eu tinha que voltar pra São Paulo, só que eu não sabia como voltar. E aí o Thiago tinha ido de carro pra lá e ele me deu carona pra voltar. Tanto que nesse dia ele deixou de jantar lá no bar só pra me trazer antes pra São Paulo, pra eu conseguir pegar o metrô, senão eu ia chegar aqui e ia ter que ficar dormindo ou numa padaria esperando o metrô abrir. Ele me ajudou bastante logo no começo. Aí conheci ele e tal, mas eu não morava ainda aqui no prédio junto com a galera, que ele mora aqui nesse prédio. E aí depois de um tempo eu comecei a vir mais pra cá, comecei a abrir os shows dele, alguns shows, e a gente se conheceu, e agora a gente faz parte do Jokes junto. Se tu não assistiu o Jokes, assiste a gente. E assiste a gente ao vivo também. A gente vai começar a fazer shows aqui pela região perto de São Paulo, então é só acompanhar o Jokes pra assistir a gente. O Alan Laranjeiras, ele falou: fala, Lucão, planos de vir fazer show em Portugal? Grande abraço, sucesso. Fala, Alan, beleza? Cara, eu quero muito fazer show em Portugal. Infelizmente eu não conheço produtores aí e tal, mas eu quero muito ir pra aí, pra conhecer Portugal e fazer show, porque todo mundo que foi pra aí falou que foi muito divertido. Então eu espero que dê tudo certo pra ano que vem, talvez eu ir pra aí fazer. Nem que seja pra passear pelo menos e fazer alguns shows. Mas eu quero bastante fazer. O Sérvulo Alves, ele falou: Luca Mendes, se você fosse um comediante muito bom, o que você faria? Eu não estaria te respondendo. Brincadeira, Sérvulo. Mas provavelmente eu pegaria todo o dinheiro que eu ganhasse e eu ia pagar pra tu trocar teu nome. Eu pagaria pra tu trocar teu nome. O teu nome se chamaria Paçoca Alves. Paçoca Alves. Vê quanto é que custa pra trocar o nome. Eu pago pra tu trocar teu nome pra Paçoca Alves em vez de Sérvulo. Porque Sérvulo é nome de professor do Harry Potter. Free Fire, ele perguntou... Nossa, eu cuspi tudo aqui, não deu pra ver. Mito. Ele me chamou de mito. Acho muito engraçado que as pessoas chamam alguém de mito. Tu fez comédia porque tinhas que achar um emprego, ou tu já tinha um emprego bom, mas aí era teu sonho e tu fez? Nenhum dos dois. Eu não tinha um emprego bom, e eu também não fiz porque eu tinha que achar um emprego. Eu fiz porque eu não tinha mais o que fazer na minha vida e eu queria tentar alguma coisa, e eu sempre gostei de comédia, então decidi fazer, mas eu nunca comecei a fazer pensando como um emprego. Porque eu sabia que ia demorar muito tempo pra eu começar a viver de comédia. Então eu comecei pra meio que como uma faculdade. Eu vou fazendo, vou aprendendo, e mais pra frente, depois que eu me formar, entre aspas, eu começo a viver disso aí. Mas eu nunca comecei a fazer porque era pra ser um emprego. Sempre comecei a fazer porque eu queria fazer isso, e depois de um tempo eu sabia que ia virar um emprego. O Anderson Souza, ele falou: Luca, você já fez shows em que nenhuma piada entrou, que a maioria do público não via graça no seu texto? Vários.
Acho que toda semana eu devo fazer um assim, porque sempre que eu vou testar piada nova, eu solto todas as ideias que eu tenho, assim, mesmo sabendo que elas são uma bosta, só pra eu ver se eu tenho... Eu não tô nem esperando uma risada, tô esperando só um... só pra eu saber se tem um caminho a seguir. Então, várias vezes eu faço piadas que faço shows que nenhuma piada funciona. E ao mesmo tempo que é triste, é bom, porque tu ganha uma casca boa pra fazer shows assim. Então, é bom, por um lado, as piadas não funcionarem. Se é que me entende, né? Fábio Garcia Lima. Luca, você gosta ou se incomoda quando alguém na plateia vai trocar ideia com um tiro depois do show? Cara, eu acho que não gosto muito quando a pessoa vem trocar ideia com um tiro, porque eu acho que machuca um pouco. Mas pra trocar ideia comigo, sem estar armado, eu acho muito legal. Eu gosto de trocar ideia com o pessoal. Eu sou um cara meio tímido, assim, como eu falei antes, mas eu gosto de trocar ideia com o pessoal, troco ideia com todo mundo, tanto que quando eu faço show, depois do show, eu sempre saio pra gente tirar foto com a galera, trocar ideia e tal. Mas eu acho legal a plateia não esperar que eu seja o mesmo cara que eu tô no palco, tipo, fazendo piada e tal. Eu sou bem mais quieto, assim, fora do palco, mas eu gosto de trocar ideia com o pessoal. A Maria Eduarda falou: Luca, eu sou muito apaixonado pelo seu trabalho, parabéns, você é demais. Muito obrigado, Maria Eduarda, valeu mesmo. Perguntas: quantas línguas você fala? Tem vontade de aprender outras línguas? E quais são elas? Eu falo inglês fluente e falo espanhol bem até. Eu consigo me virar no espanhol. E eu adoraria aprender italiano. Acho que italiano é uma boa língua pra se aprender. Eu não queria aprender, tipo, mandarim, porque eu acho que é muito difícil e eu não vou falar em mandarim com ninguém. Então, acho que italiano seria uma boa língua pra se aprender. Matheus Rosa perguntou: Luca Mendes, você foi convidado a participar do fight de piadas no The Noite, o Danilo Gentili? Gostaria de participar? Eu não gostaria de participar, e se eu fosse convidado também não ia participar, porque eu acho meio nada a ver. Eu acho que é uma bosta. Gabriel Carneiro falou: Aê, Luca, não sei como que tá em São Paulo, mas já chegou aí a nova embalagem da Coca? O litraço de 4. Forte abraço. Ah, entendi agora. Ai, caralho. Eu tava pensando que era tipo alguma Coca de final de ano, tipo aquelas que fazem grande. Me pegou nessa. Gabriel Blanco, ele perguntou: Luca, como você teve acesso aos comediantes grandes pra fazer shows com eles? Ventura, Nando, Rodrigo, Patrick. Parabéns, você tá cada dia mais top. Valeu, Gabriel. É uma pergunta que não tem como responder, porque eu não tive acesso a eles. Eu sou amigos deles. A gente faz show com os caras porque a gente é amigos deles. Não é porque, tipo, eu não desbloqueei um acesso pra poder fazer show com os caras. Eu simplesmente faço show com eles porque a gente é amigo, a gente mora junto. É a mesma coisa que tu jogar bola com o teu amigo, se tu tiver amigos. Se não, joga a bola pra parede, só ficar chutando ela e esperando que ela volte. Se ela não voltar, nem a parede é tua amiga, e aí desiste, né? João Vitor Coelho, ele falou: se o Rafinha Bastos transar com Murilo Benício, nasce o Lucrilinha Menistus. Caralho, que nome horrível, cara. Eu achava que Cérvulo era ruim, mas não. Lucrilinha Menistus é um belo nome. Inclusive, Cérvulo, eu vou trocar o seu nome. Em vez de ser Paçoca Alves, vai ser Lucrilinha Menistus. Rei dos Frangos perguntou: Luca, o que você gosta de fazer quando não está fazendo stand-up ou gravando vídeo? Eu gosto de ficar assistindo coisas de comédias, lendo coisas de comédia. Eu saio às vezes, dou uma volta no shopping, volto. Gosto de ir aqui na Avenida Paulista, eu gosto de ir nos japonesinhos que tem aqui, chinês, eu nunca sei, desculpa, eu estou sendo preconceituoso. Eu vou nos caras que tem o olho puxado ali, que vendem eletrônicos, fico caminhando ali dentro e sempre saio com alguma coisa. Eu sempre compro alguma coisa, sei lá, uma capinha para celular, para Android. Eu nem tenho Android, mas eu compro. Então eu gosto de ver as coisas eletrônicas. Vinícius Prado perguntou: Luca, qual tipo de plateia que você mais odeia? A plateia que eu mais odeio é a plateia que não foi pro show. Ela não sabe que vai rolar o show, mas mesmo assim ela tá lá. É horrível porque eu entendo que o cara talvez não foi pro show, ele foi pra se divertir com a família dele, mas pra gente é horrível porque tu tá fazendo show e ele tá cagando pra ti, e ao mesmo tempo que ele tá cagando pra ti, ele não queria estar escutando o show, então eu tô atrapalhando ele. O meu microfone tá atrapalhando ele se divertir com a família dele, então fica esse ódio entre eu e a pessoa, que o cara me odeia porque eu tô atrapalhando ele e eu odeio ele porque... vocês entenderam, porque um odeia o outro, a gente se odeia, todo mundo se odeia nesse momento. Isso é ruim, porque a pessoa não te dá nem a chance de tipo, cara, por favor, só me escuta só um pouquinho, eu juro que eu vou fazer alguma coisa que tu vai prestar atenção. Mas não, o cara, ele simplesmente caga. Mas eu entendo ele foi pra se divertir com a família, não pra ver um cara falando sobre
churros. Luiz Fernando perguntou: Luca, quando você vai vir pra Brasília? Manda um abraço. Abraço, Luiz Fernando. Estou indo pra Brasília dia 1º de outubro. 1º de outubro eu vou fazer show aí. Vou fazer 2 shows em Brasília. Então me segue no Instagram lá que eu vou divulgar. Mas dia 1º de outubro é certo. E depois, se eu não me engano, é dia 4 talvez. Eu vou ficar lá uma semana, quase 5 dias fazendo show. Brasília, Goiânia, Anápolis e essa região. Wesley Felipe, ele falou: Luca, como eu faço pra parar de enxergar o Murilo Benício quando eu olho pra você? É só tu olhar pra gente e pensar que nós somos o clone. Pedro Sanches Nascimento, ele perguntou: Luca, você está participando do NoFap September? Não estou participando, mas vou participar. Eu já fiz um contrato que depois que eu morrer, eu me recuso a bater punhetas depois que eu morrer, eu não vou bater punhetas, então vai ser NoFap todos os anos. Eu prometi que depois que eu morrer, tanto que eu pedi pra eles arrancarem a minha mão, pra não ter chance de eu bater punheta dentro do caixão. Até porque ia ser estranho, né? Eu batendo punheta dentro do caixão, porque ia estar batendo na madeira, assim. Aí o pessoal tá passando na frente do cemitério, escutando um toc, toc, toc. Por que eu respondo essas perguntas? Silvia Moura, ela perguntou: olá, gosto muito dos seus vídeos, como é que surgiu a ideia de fazer esses vídeos de resposta? Porque muita gente me perguntava coisas às vezes e eu acho legal responder assim, porque não é um vídeo que vai ser necessariamente engraçado, mas eu mostro um pouco da minha vida, conto algumas coisas que aconteceram comigo. E eu acho interessante falar com as pessoas, ter essa comunicação assim, a gente fica mais próximo, querendo ou não, porque vocês fazem as perguntas que vocês têm e eu as respostas que eu tenho. E aí, quando eu não tenho resposta, eu simplesmente corto o vídeo. A última pergunta que eu vou responder é do Lucas Jorge, porque ele perguntou: Luca, é verdade que a depressão é algo comum na sua profissão? Se sim, a profissão seria a própria válvula de escape? Acho que a depressão ela tá em todos os meios, assim, em todos os lugares, todas as áreas de trabalho a gente tem pessoas com depressão, mas a comédia acaba sendo uma coisa diferente, porque as pessoas pensam: pô, mas tu tá rindo, tu tá fazendo as pessoas rir, por que tu ficaria triste? Só que a gente fica triste pelos mesmos motivos que as pessoas ficam tristes. Às vezes é preocupação de, porra, a gente não tem, por exemplo, se for pensar na parte financeira da comédia, a gente não tem um salário fixo. Então, todo mês, pra pessoas, pelo menos, que estão na mesma fase de carreira que eu, todo mês é uma luta de saber, cara, será que eu vou ter bastante show suficiente pra pagar minhas contas? E aí tu fica com esse negócio na cabeça. Beleza, tem isso aqui. Aí agora a gente tem outro problema aqui, que é, fiz umas piadas boas, estão funcionando. Aí tem que escrever novas piadas. Será que eu vou conseguir que essas piadas novas sejam tão boas quanto as outras? Então é mais um problema na minha cabeça. E aí, beleza, agora eu tenho que fazer o show. Eu tô fazendo o show, eu tô pensando na minha conta que eu tenho que pagar, na minha piada nova, que eu não sei se vai ser tão boa quanto as antigas. Então começa a criar meio que uma bola de neve com alguns problemas que são pequenos, mas que influenciam a gente, e isso acaba deixando a gente com a cabeça meio perdida, assim. E no palco a gente esquece esses problemas. São 15 minutos, sei lá, que a gente fica no palco, 20 minutos que seja, e aí quando tu sai do palco, tu começa a lembrar desses negócios de novo. Então, eu acho que a nossa vida é muito sozinha, assim, a gente acaba viajando bastante, ficando em hotel, é uma vida solitária, assim, que acho que ajuda a tu ficar mais triste e a pensar mais na vida. E eu acho que a nossa carreira tem alguns casos de pessoas que já se mataram por depressão e tal. Eu não sei, eu fico pensando bastante o que eu acho que acontece com os comediantes deles se matarem, de entrar em depressão. Eu não sei, eu tava tentando pensar esses dias em alguma teoria de que talvez a gente não vê mais as coisas que são engraçadas de maneira engraçada. A gente tenta sempre analisar as coisas. A gente vê, por exemplo, alguém me mostra alguma coisa engraçada, eu não assisto aquilo como público, eu assisto aquilo como comediante, então eu tô analisando o vídeo. O cara mostrou um vídeo, eu fico analisando por que esse vídeo é engraçado, o que aconteceu durante o vídeo que no final ele teve uma virada cômica pra ser engraçado. Então a gente não ri de nada mais, sei lá, eu dou risada de coisas que são erradas, rir mais ou menos. Eu dou risada de uma pessoa caindo na rua, mas eu não dou risada, por exemplo, de um show de comédia mais. O show de comédia eu assisto analisando ele, por isso que eu me dou muito bem com comediantes, porque comediantes eu posso falar as coisas mais absurdas do mundo e a gente vai rir entre a gente. Só que se eu falar as coisas que eu falo pra comediantes, pra uma plateia, pra pessoas normais, eu
eu vou preso. Então é uma área difícil, mas é uma área como qualquer outra. A gente tem os mesmos problemas que as pessoas têm. Às vezes a gente vê casos de pessoas que se suicidaram e beleza, mas ele trabalhava muito. Aí tu vê comediante que se suicidou, tu fala, caralho, mas ele era comediante. Mas a gente também trabalha pra caralho, a gente também tem os mesmos problemas, a gente também tem contas, a gente sai do palco, a gente tem problemas da vida pessoal, tem problemas da vida amorosa, tem problemas de família, tem tudo. Então, o problema é que as pessoas veem assim, tipo, porra, mas ele era comediante e se matou? Como assim? É normal. Normal não, mas, né? Todas as áreas tem pessoas assim, todos os dias pessoas se suicidam, pessoas entram em depressão, então eu acho que todo mundo tem que procurar ajuda, independente da área que tu trabalhar. Eu ia contar aquela história clichê do palhaço, mas eu não vou contar, mas procura aí a história do palhaço que estava em depressão. Eu acabei de contar o final da história, porque ele era o palhaço e foi na depressão, tá? Foi no... não vou explicar também. Palhaço também é tudo... né? Então é isso. Acabamos o vídeo nesse climão. Desculpa, mas se você estiver precisando de ajuda, procure terapia ou alguma coisa, porque ajuda. Eu nunca fiz, mas... eu conheço casos de pessoas que já melhoraram a vida. Eu fiz isso aqui assim, parece que eu falei que se mataram, né? Não, mas eu conheço pessoas que já se trataram com terapia e conseguiram mudar completamente a vida delas. Beleza? Até mais. Desculpa deixar esse climão e é isso. Falou!